De onde vêm os portugueses? Parece uma pergunta simples, não é? Mas a resposta, bem, a resposta é uma autêntica viagem no tempo. Uma viagem por impérios, invasões e fusões culturais incríveis. Hoje, vamos pegar nos fios que ao longo de milénios teceram a identidade de Portugal. E esta é mesmo a questão central que nos vai guiar. E a chave para a resposta não está num único ponto de partida, mas sim em seguir os vários caminhos, os vários povos que, juntos, criaram esta identidade tão complexa que é a nossa. Pensem nisto mesmo assim, como uma tapaçaria. Uma tapaçaria riquíssima. Cada povo que passou pela Península Ibérica deixou um fio da sua cor, um bocadinho do seu padrão. E todos juntos contribuíram para a obra final que conhecemos hoje. Então vamos começar pelo início, pela primeira camada, a fundação. Antes de Roma, antes de quase tudo o que associamos à Lusitânia, já cá estava um povo com um espírito verdadeiramente indomável. Estamos a falar do século IV a.C. Os celtas, que vêm da Europa Central, chegam à península. E o que é que acontece quando se encontram com os povos que já cá viviam, os iberos? Dá-se uma fusão. Nasce uma nova cultura, a dos celtiberos. E no meio destes vários grupos, há um que se destaca na zona que hoje é Portugal, os lusitanos. E a sua fama não vinha só da forma como viviam ou cultivavam a terra. Vinha, acima de tudo, da sua coragem e de uma característica que os definia, a resistência. E claro, esta resistência tem um rosto, uma figura lendária, Viriato. A sua luta contra um império gigante, o Império Romano, tornou-se um símbolo do valor lusitano. É o primeiro grande fio de resistência a ser tecido na nossa tapaçaria nacional. Mas, por mais heroica que fosse, essa resistência acabou por enfrentar a máquina organizada do maior império da época. E aqui a história muda. A resistência tribal dá lugar à ordem imperial. Agora, a romanização não foi só chegar e conquistar. Foi um processo com várias fases. Começou com a força militar, claro, e enfrentou uma resistência tremenda. Mas com o tempo, através do comércio, das leis, das estradas, deu-se uma assimilação cultural profunda. E o resultado? Uma nova identidade. Uma identidade híbrida. A transformação foi total. Onde antes havia leis e costumes de cada tribo, os romanos trouxeram um sistema de lei centralizado. E talvez o mais importante de tudo, a sua língua. O latim vulgar, a língua do dia-a-dia, começou a espalhar-se por todo o lado e é essa língua que é a semente do português que falamos hoje. Mas, como bem sabemos, os impérios caem. A queda de Roma deixou um vazio de poder na península. Um vazio que abriu a porta a uma nova força que vinha do sul. O ano é 711. Um exército muçulmano atravessa o Estreito de Gibraltar. E aqui a história da península dá uma volta de 180 graus. Começa um período de quase 8 séculos que vai redefinir tudo. A cultura, a ciência, as pessoas. E é fundamental perceber isto. A influência moura foi muito, mas muito para além da conquista militar. Foi um período de uma riqueza intelectual e cultural absolutamente extraordinária. Este período ficou conhecido como Al-Andalus. E enquanto grande parte da Europa vivia um período mais estagnado, aqui, na Península Ibérica, florescia um dos maiores centros de conhecimento do mundo, um lugar que preservou a filosofia clássica e fez avanços incríveis. E o impacto? Bem, o impacto vê-se ainda hoje, por todo o lado. A paisagem mudou com novas técnicas de rega, como a Nora, as cidades ganharam edifícios com uma arquitetura belíssima e o conhecimento floresceu. A matemática, a medicina, a filosofia e, claro, não foi só uma fusão de ideias, foi também uma fusão de povos. Ora, para além destas três grandes vagas, a celta, a romana e a moura, outros grupos acrescentaram mais fios à nossa tapeçaria. Influências que por vezes são menos óbvias, mas nem por isso menos importantes. Por exemplo, os judeus sefarditas. Foram o verdadeiro motor no comércio e na vida intelectual. Os visigodos, que governaram entre a queda de Roma e a chegada dos mouros, também deixaram a sua marca, misturando a lei romana com os seus próprios costumes. E claro, os povos do norte da África, especialmente os berberes, que se misturaram profundamente com a população local. Portanto, a ideia a reter é mesmo esta. A identidade portuguesa não nasceu de um só sítio, de um só povo. Foi forjada nesta mistura de encontros, de conflitos. É o resultado da resistência celta, da organização romana, do conhecimento mouro e de muitas outras camadas. E isto tudo deixa-nos a pensar, não é? A história não para. A tapeçaria continua a ser tecida todos os dias. Olhando para este passado tão rico e complexo, a grande questão que fica é: qual será o próximo fio? Qual será a próxima camada a moldar esta identidade? A história, como sempre, continua.